Vamos aqui dar continuidade nesse nosso vídeo, né? Dando continuidade à nossa disciplina sobre a psicogênese da língua escrita. Desde o princípio, nós já discutimos o quê? Lá, a priori, né? Sempre compararmos essa criança com uma flor, né? Então, nós sabemos que são N fatores que influenciam nesse processo de desenvolvimento da criança. Por que uma flor? Porque a flor é formada por pétalas, né? Então, se eu tiro uma dessas pétalas, essa flor vai ficar meio troncha, meio feia, meio desajeitada, né? E a criança, ela não é diferente. Então, se tratando sobre a aquisição da linguagem. No vídeo anterior, nós vimos sobre as teorias da linguagem, a questão da inatista, a behaviorista, psicanalítica, socio-interacionista. E aí, que problemas poderão surgir relativos a essa aquisição? E aí vem a interrogação, né? Que problemas puderam surgir com relação à aquisição da linguagem, né? E aí fica aquela interrogação: o que poderá surgir nesse desenvolvimento da criança, nesse processo de desenvolvimento da sua linguagem? Sabemos que fatores externos, conforme as teorias que nós vimos, puderam influenciar. Sabemos que fatores inatos, né, biológicos, puderam interferir. E assim, então, e aí fica a interrogação. Quando essa criança vai nesses trâmites, vai no seu desenvolvimento, que algo acontece de forma diferente. E aí, o que é que eu vou fazer? Como é que eu devo ficar atento enquanto profissional de educação, ou enquanto pai, enquanto mãe? Nós temos três situações com relação às alterações da linguagem, né? O atraso, a dissociação e o desvio. O que eu falei até em vídeos anteriores, que nós temos quando nós nos baseamos com Piaget, com Vygotsky, com Vallon, isso não quer dizer que a criança esteja dentro daquelas etapas conforme foi estudado, foi pesquisado por Jean Piaget, por Vallon, por Vygotsky, por Chomsky, né? Então, assim, por que é interessante eu ter essa teoria? Para poder eu saber realmente direcionar o meu trabalho. E aí, quando se fala em alterações da linguagem, nós temos aqui três situações. O atraso. O que é ser o atraso? É exatamente a questão de um ritmo mais lento. Então, a criança ela poderá ter um ritmo mais lento do que o outro, né? Às vezes as pessoas dizem, mas meu filho com 3 anos fazia isso e o outro filho não está fazendo. Então, cada pessoa tem a sua singularidade e isso deve ser respeitado. Então, isso aí nós chamamos de quê? De atraso. O que é a dissociação? É exatamente uma diferença significativa entre a evolução da linguagem e das outras áreas de desenvolvimento, ou seja, em outras áreas, essa criança já tem uma diferença bem significativa na evolução. E aí a gente vale a pena ficar atento à questão das inteligências múltiplas, né, de Gardner. Ou seja, cada pessoa tem a sua habilidade, a sua competência para determinada área, né? Então a gente precisa também ficar atento a isso. E o desvio, que realmente é algo já bem mais acentuado, que aí vocês ainda chamam de desvio, né? Que é quando você verifica realmente uma anomalia nessa linguagem, né? E aí é quando você precisa ficar atento para procurar o profissional indicado, específico, para se ter essa orientação. E aí nós colocamos aqui algumas etiologias de distúrbios realmente da linguagem oral e escrita. Causa ambiental, né? O que é essa descrição? São os fatores de risco sociais e emocionais, o atraso isolado da linguagem, né? Exatamente do seu desenvolvimento não verbal, a sua questão da sua associação com compreensão, a questão pragmática, o déficit cognitivo, é exatamente nos primeiros anos de vida, né? E a evolução da linguagem na criança com atraso de desenvolvimento é semelhante da criança normal, ou seja, ela já tem uma desenvoltura, mas que já requer num ritmo inferior. Ela vai desenvolvendo igual aquela criança e ela vai tendo um desenvolvimento inferior. Tem uma síndrome que ela é bastante, muito rara, né? Agora eu me esqueci o nome da síndrome, me perdoe. Mas essa criança é uma criança bem próxima a mim e ela foi diagnosticada aos 8 meses, né? E começou aquela questão, uma criança que mora na zona rural, e começou, o pessoal, não vai andar, não vai falar, e hoje essa criança está com 4 anos, né, foi sempre bem acompanhada por um neuro muito bom, e
ela vem sendo acompanhada e ela vem se desenvolvendo. Só que desde a priori, quando se aconteceu tudo isso, eu sempre dizia, não, eu acredito, pelo pouco conhecimento que eu tenho, que ela vai conseguir, só que de uma forma atrasada. Então, às vezes a criança consegue, mas com aquele atraso, né? Tá certo? O déficit auditivo também, que é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Ele influencia tanto a questão visual como a questão da audição, ele influencia demais no processo de desenvolvimento da linguagem. Então, você tem que ficar muito atento, né? Tudo isso é feito, os testes, porque é tão importante o pediatra estar lá presente na hora do parto, porque todos esses testes já são feitos, né, com a criança. Então, daí já vai tendo esse cuidado. A questão do autismo, né, que pode ocorrer a questão da ecolalia imediata ou tardia, né, e alterações específicas da linguagem, que são realmente limitações significativas na sua função linguística. Então, isso aqui são etiologias que a gente deve ficar atento, né, para essa questão das dificuldades e das alterações. E aqui eu coloquei esse outro quadro que ele tem uma classificação das dislexias, né? A dislexia fonológica, a dislexia de superfície, a dislexia profunda, a dislexia atencional, a dislexia por negligência e a dislexia literal. O que é isso? Porque às vezes as pessoas costumam dizer, fulano é disléxico. Então isso aqui, para que todos nós tenhamos essa atenção, né, de uma forma bem minuciosa nesse quadro sobre a dislexia, para a gente não estar, rotulando ou dando diagnóstico indevido, né, porque assim eu fico muito constrangida enquanto profissional. Às vezes uma criança não tem nada a ver com dislexia, já se rotula a criança de dislexia, a criança não tem nada a ver com autismo, já estão dizendo que a criança tem autismo, a criança não tem nada a ver com TDAH. E já se diz que essa criança tem TDAH. Então, a gente precisa ter muito cuidado na questão das nossas avaliações, né? E para que essa criança não venha sofrer algum constrangimento, né? E aí, o que eu devo fazer? Eu estou lá, a criança, já percebi que tem algumas anomalias, digamos assim, que tem algumas dificuldades, que tem alguns atrasos. O que eu vou fazer? As famosas intervenções, né? Então, a gente vai fazer um planejamento, um encaminhamento de atividades, né? Lá no vídeo anterior, quando eu coloquei cada fasezinha de desenvolvimento da criança, então é a hora de você usar, né, as estratégias. Por isso que eu digo que a prática não anda sem a teoria. Porque no momento que você tem a teoria, você vai conseguir fazer um diagnóstico mais preciso, né? Você enquanto profissional da educação e passar para um profissional especializado. Organização de uma rotina semanal de trabalho e a intervenção propriamente dita. Então, a primeira coisa é o planejar. Eu percebi que o meu aluno ele tem um atraso diferente do outro, né? Meu primeiro passo é fazer um planejamento com atividades direcionadas e caso esse aluno não venha ter uma ascensão, aí sim, aí eu vou fazer uma intervenção propriamente dita, indicando inclusive também para um profissional, né? Para poder, se eu não consigo enquanto professor, eu vou procurar um profissional que venha me ajudar, né? E aí por isso que a primeira tarefa do professor é exatamente conhecer em que ponto está o desenvolvimento de cada aluno. Aí a importância, gente, das avaliações diagnósticas, né? A fim de poder estimulá-lo adequadamente, para conhecer é preciso avaliar. Avaliar o quê? Principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, pós-pandemia. Aí nunca foi tão importante a avaliação diagnóstica como agora, porque nós temos crianças que tiveram avanços, que se identificaram com o processo do ensino remoto, mas nós tivemos crianças também que não aceitaram, né? Então, eu preciso saber realmente fazer essa avaliação com a sua aprendizagem essencial naquela idade. Então, avaliar o quê? Avaliar aquilo que é pertinente naquela idade que eu estou avaliando. Cada atividade, cada dúvida levantada, cada silêncio, cada tumulto, avaliar o que ocorre no processo de aula, avaliar quem que eu estou avaliando? O aluno, seu vocabulário, sua postura, suas relações, até porque nós temos conhecimento, né, que esse processo da linguagem, de acordo com o que nós estudamos, ele envolve todos os fatores biológicos, ele vai envolver os fatores
externos, né? A questão da interação. A si próprio, sua postura, sua leitura do processo, seu vínculo individual e coletivo com a classe, os agentes externos à aula, que eu falei anteriormente, o que contribuiu, o que dificultou no processo. Então, por isso que é tão importante essa parceria também escola e família, né? Avaliar sempre para sentir os avanços e promover novos estímulos de acordo com os progressos alcançados. Aqui nesse trabalho, estaremos tratando de 2 pontos. Desta avaliação diagnóstica, que permite ao professor conhecer seu aluno, de algumas sugestões de jogos e atividades que auxiliam a mediar a construção do conhecimento desse aluno a partir do ponto de desenvolvimento em que se encontra. Então, aqui eu coloquei sugestões de alguns jogos que são de bastante relevância no processo de avaliação. Né? Muito bom porque a criança, através do jogo, através da brincadeira, ela muitas vezes ela vai deslanchar muito mais rápido. Então aqui eu vou já que eu estou falando sobre a linguagem, né? É onde a gente vai usar realmente a contação de história, a questão de jogos, a questão de música, né? Fazer aquela história compartilhada, onde você começa a história e a criança vai interagindo, dando uma continuidade à história, aí você vai avaliando realmente como é que está essa linguagem, como é que está essa desenvoltura dele ou dela, né? Então, é muito importante os jogos. E entre eles, porque às vezes a criança, dentro da metodologias ativas, tem a questão dos pares. Então, muitas vezes, com o próprio professor, essa criança não tem aquela desenvoltura e no momento que ela passa a ficar com o coleguinha, ela começa a se desenvolver melhor. Então, é a importância onde nós entramos apenas como mediador, né? Nós, enquanto professores. E essa criança ter essa oportunidade de estar com o colega para poder também desenvolver, tá? E aí, quando realmente a queixa da não aprendizagem, né, que vai aparecer esse sintoma, o desvio e os parâmetros. Aí é importante toda essa avaliação. Você já tem aquela queixa que a criança não aprendeu, por que ele não aprendeu. Eu, enquanto psicopedagoga, né, sempre os pais chegam com a queixa com relação a linguagem, a leitura, né? Principalmente leitura, e você tem que ter essa preocupação para poder dar um diagnóstico pertinente e um diagnóstico bastante satisfatório. Então, o primeiro passo é a queixa, os sintomas, esse desvio e os parâmetros que eu vou avaliar. Como é que estão os parâmetros? A questão interna, a questão externa, a questão coletiva, como é que anda, né? Então, tudo isso será avaliado dentro de para me ver essas dificuldades dentro da linguagem. Para que isso aconteça, e a gente sempre deixando em mente que nós precisamos estar baseados nos 4 pilares da educação, né? E aí os 4 pilares, que já é bastante conhecido, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver em grupo e o aprender a ser. E fechando esse assunto, né, fechando aqui essa parte sobre a aquisição e as dificuldades que puderam apresentar, por que eu estou fechando com os pilares da educação? Porque eu me reporto também para a BNCC. Então, quando se trata em desenvolvimento da criança, a construção da sua linguagem, a gente está falando aqui até 5 anos, 6 anos, nós vamos trabalhar com os campos de experiência, até 5 anos, né, na verdade. E os campos de experiência, eles estão totalmente voltados para os 4 pilares da educação, porque a criança vai fazer tudo isso de uma forma interagindo e brincando, e fazendo valer os 2 principais eixos da educação infantil, que é o interagir e o brincar, tá? Então, assim, porque muitas vezes a criança ela não se desenvolve em determinada, ela não tem competência ou habilidade para determinada área, no caso da linguagem, e ela vai desenvolver em outras áreas, né? Então aqui eu gostaria de agradecer, né? E muito obrigada.